Olá, meu nome é Isabel, eu sou de Salvador, Bahia, e neste tutorial eu gostaria de mostrar para vocês como usar a calculadora de probabilidades do GeoGebra. Mais especificamente, eu queria mostrar alguns exemplos do uso da distribuição normal de probabilidade. Então, eu escolhi a gente trabalhar com o software na sua versão online, que ela está no site oficial do GeoGebra, o geogebra.org, que está aqui aberto. Então, eu vou mostrar em primeiro lugar como acessar a calculadora. Bem, na página do GeoGebra, a gente vem aqui e acessa e pede para acessar o GeoGebra Clássico. Aberto o GeoGebra Clássico, a gente não vai trabalhar com essa janela. Então, a gente vem aqui nesse menu de opções que está à direita no canto superior. Clicando aqui nos três pontinhos, abre o menu de todas as janelas que estão disponíveis nessa versão. E aí, a gente vai querer aqui, calculadora de probabilidades. Clicando aqui, a calculadora já está aberta. Vamos fechar as janelas que a gente não vai usar. Então, de novo aqui nos três pontinhos, fechar. E aqui nos três pontinhos, fechar. Aqui está a calculadora. Ela possui várias distribuições de probabilidade e a que a gente vai usar é essa aqui, a normal, a primeira que aparece para a gente, justamente pela sua importância na estatística. Então, aqui, antes da gente começar, queria mostrar para vocês onde a gente acessa as diversas funções de probabilidade. Então, aqui a gente tem a normal, abrindo aqui o menu, a gente vê as distribuições de probabilidade, as funções de densidade de probabilidade para variáveis contínuas. Normal, a t-student, que tem uma curva muito semelhante, né, com a curva da normal, só um pouquinho mais achatada. Aqui quadrado, a exponencial, a de Weibull e diversas outras. E temos também, podemos calcular também para as distribuições de variáveis discretas. Uma que a gente estuda muito é a distribuição binomial. Então, aqui está o gráfico da distribuição binomial, aqui a tabela com as probabilidades para cada valor de x, né? E a gente pode também pedir para ela ser exibida de formas diferentes aqui nesse menu. Um grafo linear, a probabilidade, né, em escada de barras, e também a gente pode sobrepor a curva normal sobre o gráfico da distribuição discreta, porque muitas vezes é feita essa aproximação. Mas vamos voltar à distribuição normal, que foi o que eu me propus apresentar nesse tutorial. Bom, voltando à distribuição normal, em particular essa em que a média é 0 e o desvio padrão e variância são iguais a 1, esta curva recebe o nome em particular de curva normal padronizada ou reduzida, que é muito importante, porque quando a gente não faz uso de uma calculadora como esta, e a gente está trabalhando com variáveis que possuem outros valores para a média e para desvio padrão, a gente precisa fazer uma transformação desses valores para esta distribuição padronizada e olhar os valores de probabilidade que queremos em uma tabela. Mas aqui, com esta calculadora, isso não é necessário. Então, a gente vai ver um exemplo. A duração de certo componente eletrônico pode ser considerada normalmente distribuída, com média de 850 dias e desvio padrão de 45 dias. Aqui a gente já tem aqui as informações de que a distribuição é normal e com média de 850, então a gente vem aqui nessa caixa, essa caixa de texto, e coloca a média da distribuição que a gente vai trabalhar, 150. E o desvio padrão, que é 45. Pronto, vocês já viram que a curva aqui já apareceu o valor médio, 850, que na distribuição normal é o ponto de máximo. Essa curva é uma curva simétrica em relação à média. E vamos ver então o que é que a gente deseja saber.
Em primeiro lugar, qual é a probabilidade de um componente durar menos que 750 dias? Bom, durar menos que 750 dias, então, esta probabilidade é a área sob a curva que vem de menos infinito até 750. O intervalo que a gente quer saber, a área, é esse intervalo aqui, somente à esquerda. Então, a gente vai vir aqui nesta caixa, que vai nos dar a probabilidade unicaudal à esquerda. Clicando nela, já apareceu aqui, ó. Qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a um certo valor? O valor que a gente quer, no caso, é 750. E aqui está o resultado, ou seja, a probabilidade de um componente que dura em média 850 dias durar até 750 dias, durar menos que 750 dias, é de 0,0131 ou aproximadamente 1,31%. Uma outra pergunta, se a gente quiser à direita, seria: qual é a probabilidade de durar mais que 800 dias? Mais que 800 dias, agora a gente quer um intervalo unicaudal à direita. Então, aqui vocês viram que já mudou, né? Probabilidade 800 é menor ou igual a x. Só vamos aqui colocar o 800, que é o valor que está sendo perguntado. E a gente tem a resposta. A probabilidade é de 0,8667, aproximadamente 87%. Também podemos querer saber a probabilidade de durar entre 700 e 1.000 dias. Então, entre 700 e 800 dias, a gente pode mudar por aqui também, ó, pela setinha, somente arrastando. Só que aí é mais difícil, né, a gente acertar o valor exato. Então, é melhor digitar mesmo. Então, entre 700 e 1.000 dias. Então, a probabilidade de durar entre 700 e 1.000 dias é de 99,91%. A gente ainda pode querer fazer o cálculo inverso. Por exemplo, o fabricante gostaria de estimar um período de garantia para os seus componentes. Ele quer ter assegurado de que menos de 5% das pessoas que comprem irão reclamar por defeito e depois solicitar a troca ou reparo. Ou seja, podemos dizer assim, que a gente quer estimar o número de dias cuja probabilidade de duração do componente seja no mínimo de até 95%. Bom, nesse caso, assim como a gente muda os valores de x, da variável x, a gente pode também mudar o valor da probabilidade. Novamente, a gente tem um problema aqui, que é unicaudal à esquerda. Então, nessa situação aqui, a gente tem assim, ó, a probabilidade de x ser menor ou igual a um certo número de dias. Eu quero que essa probabilidade seja de 95%. Então, aqui a gente coloca a probabilidade desejada. Então, 95. Então, essa quantidade de dias que a duração dos componentes tem probabilidade de 95%, é 924 dias aproximadamente. Ou seja, essa área aqui seria os 5% restantes, né, o 0,05, seria assim a probabilidade do defeito, depois dos 924 dias. Então, tranquilamente, se o fabricante quiser ter uma boa margem de segurança, ele pode dar uma garantia de 930 dias, por exemplo. Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado e possam fazer um bom uso dessa ferramenta. Até mais!